Essa é a aula 16 do curso básico de Excel VBA completo. Eu me chamo Edivan Cabral e hoje eu vou falar sobre o checkbox e o rádio button. Então vou abrir aqui a planilha da aula passada, a planilha 15, e vou renomear ela. Primeiro eu vou copiar, depois eu vou colar e alterar o nome aqui para que você possa baixar essa planilha aqui depois que eu tiver terminado ela aqui. Então vou abrir a planilha da aula 16. Assim que ela abrir, vou habilitar o conteúdo aqui das macros, clicando aqui nesse botãozinho, acessar o editor VBA através do atalho Alt F11 e acessar aqui o formulário. Então vou dar 2 cliques aqui no formulário e aqui nós temos a caixa de ferramenta. Caso a sua não esteja visível, clica aqui nesse martelinho com a chave logo acima do formulário. Então o primeiro controle é esse caixa de seleção. O nome dele é checkbox, tá? Clica nele aqui, adiciona. Qual que é a vantagem? A vantagem não, qual que é o uso desse controle? Eu costumo usar ele, por exemplo, quando eu vou dizer se uma coisa está ou não ativa. Por exemplo, produto. Produto está cancelado, está ativo. Então eu venho aqui, insiro um checkbox, vou pressionar aqui F4, vou vir aqui, ó, o nome eu coloco CK e coloco ativo, por exemplo. Então eu coloquei aqui, ó, dessa forma aqui, CK ativo. Então toda vez que eu for utilizar um checkbox, eu vou colocar isso aqui, CK e o nome que eu quero, certo? Então, esse checkbox 1 é a propriedade caption aqui, ó. Você pode trocar ela de acordo com o que você quiser, ó. Vou escrever ativo, tá aqui. Você pode trocar o auto size desse controle para true, verdadeiro. Então aqui, à medida que você vai escrevendo, ó, você perceba que ele vai automaticamente aumentando ali, ó, tá? Produto ativo é embalado. É só uma ideia para você ver que à medida que você vai escrevendo, ele vai aumentando. Eu vou deixar somente então o nome ativo mesmo. Para você marcar esse controle, nós vamos executar aqui. Clicando, ele fica marcado. Clicando novamente, ele desmarca. Mas e se eu quiser que ele já venha marcado? Então, você pode selecionar ele aqui. Na propriedade valor, você alterar ela para verdadeiro, true. Lembra que eu falei que true é verdadeiro, false é falso? Então, ele já vai vir com essa opção marcada. Outra coisa que você pode fazer é trocar de lado, colocar o texto do lado esquerdo e o controlezinho, o botãozinho do lado direito. Para isso, você vem aqui em Alignment, alinhamento, abre e escolhe FM alinhamento left. Então o texto fica à esquerda e o controlezinho fica à direita. Então vamos agora para o rádio button. O rádio button é essa bolinha aqui, ó, que está escrito botão de opção. Você pode adicionar ele aqui. Qual é a principal diferença do rádio button? Deixa eu adicionar 3 rádios buttons e vou adicionar mais 2 checkbox. Deixa eu só diminuir eles aqui para um não atrapalhar o funcionamento do outro. Vamos então executar. Qual é a principal diferença desses controles para esses? Pega o seu mouse, marca os 2 checkbox, marca os 3 rádio buttons. Perceba que ele só aceita que apenas um rádio button esteja marcado. Ele não aceita que todos ou mais de um estejam marcados, certo? E diferente do checkbox que você pode marcar todos. Então, qual que é a vantagem? Vai depender do uso, tá? Uma dica interessante é o seguinte, eu vou apagar esses controles aqui, vou inserir aqui um Group Box, que é o controle que a gente falou na aula anterior. Vou colocar aqui, ó, desse tamanho. Pressionar F4, aqui eu vou colocar o texto, vou colocar sexo. E aqui dentro eu vou inserir 2 rádios buttons, um em cima e um outro aqui embaixo. Agora, o de cima, eu vou escrever aqui, ó, o caption dele, né, que é o texto, eu vou colocar masculino. Vou alterar aqui o auto size para true, para eles ficar pequeno aqui. O segundo eu vou alterar também o auto size para true. E vou escrever aqui no caption, feminino. Pronto. O que eu vou fazer agora? Ajustar aqui. Eu vou segurar Ctrl e vou arrastar o Group Box para a direita. Então, ele fez a cópia de todos os elementos que estão ali dentro. Aqui eu vou colocar, por exemplo, masculino, feminino. Vou colocar
casa, é só uma ideia, tá? Porque eu tô sem ideia. Vou colocar casa e vou colocar apartamento. Apartamento. E aqui eu vou colocar no group box, ao invés de ser sexo, eu vou colocar mora em. Só uma ideia, tá bom? Então vamos executar. Agora aqui, se eu marcar o masculino e quiser marcar aqui, ó, ele aceitou que eu tenha dois controles marcados. Por quê? Quando você coloca group box, ele faz o seguinte: esses dois controles são filhos desse controle, certo? Já esses dois são filhos do outro controle. Então, esse group box é uma espécie de pai dos outros controles. É como se fosse uma hierarquia. Então, você tendo dessa forma, você consegue colocar várias opções, onde você vai dar algumas opções. Se você não tiver, olha só, vamos pegar esses dois, jogar aqui fora. Pegar esses dois, jogar aqui fora. Então, ó, ao executar, deixa eu dar aqui um F5. Se eu marcar casa, marcar feminino, masculino, ele só vai permitir um. Por quê? Todos esses 4 controles são filhos de quem? Do formulário. Por isso que ele não fez separação. Se eu tivesse colocado eles aqui dentro, então ele iria tratar cada um de acordo com o controle que ele está sendo agrupado, ok? Então, a principal diferença entre checkbox e radio button é: o checkbox você pode marcar todos e desmarcar todos, já o radio button você só pode marcar um daquele grupo. Se você quiser separar, você tem que colocar eles dentro de group box, certo? Então, o que eu queria falar sobre esses controles é isso. Se você tiver alguma dúvida, não hesite em perguntar, tá? Eu vou deixar essa planilha para você baixar. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar.